Esse mês na revista Unesp Ciência. É impressionante a capacidade de aprendizagem que os alunos do ensino médio têm quando eles expõem, né, tudo que eles aprenderam durante aquela semana nessa feira de ciências. NASA doesn't commission females for the engineer program. Every time we have a chance to get ahead, I would like to attend today's briefing. There's no protocol for women attending. they move the finish line. You all should be thankful you have jobs at all. Turismo sustentável, uma equação difícil de ser fechada. A ONU, Organização das Nações Unidas, declarou que 2017 será o ano do turismo sustentável. Mas o que isso quer dizer e quais os impactos positivos e negativos que os locais turísticos podem ter? 1 em cada 7 habitantes no planeta viaja. Mas as pessoas têm uma visão equivocada do turismo. Elas acreditam que turista é aquele que viaja. O turista está para além da viagem. Uma pessoa, quando se desloca do seu local para outro, ela vai consumir um conjunto muito grande de elementos do trade turístico, que fazem parte da composição dessa oferta turística. Onde há atividade de turismo, há um impacto. Esse impacto pode ser positivo ou negativo. Então vamos imaginar o impacto positivo do turismo, geração de emprego e renda. O impacto negativo, resíduos sólidos, barulho. Então essa primeira parte entre o que é o turismo de modo muito rápido e o que é a sustentabilidade precisam ser equacionados. De modo simples, sustentabilidade é uma tentativa de se equacionar 3 elementos. O elemento econômico, o elemento social e o elemento ambiental. Nesse equacionamento, então, o que a gente tem que ter? Uma oferta que seja viável economicamente, socialmente, que ela traga benefícios às populações que são envolvidas de modo direto ou indireto, e ambientalmente, que o seu impacto ou aquilo que ela gere não seja suficiente para degradar de modo definitivo ou parcial esses espaços. Então, quando a gente fala em turismo sustentável, a gente tem que começar a falar em educação para isso. A gente tem que pensar numa equação em que as pessoas tenham mais capacidade de agirem e deixar nos espaços, no mínimo iguais quando o encontraram. Se a pessoa acaba consumindo de modo repetido essa educação, ela vai acabar trazendo isso para o seu cotidiano. Então a gente começa a pensar aí em médio ou longo prazo, em pessoas mais educadas, e aí sim a gente pode pensar em turismo sustentável. Sustentabilidade também faz parte da matéria sobre desenvolvimento sustentável. Ela traz uma discussão interessante sobre os meios de produção em massa, marketing e ações reais que precisam acontecer para um desenvolvimento sustentável de fato. Para ler a matéria, é só acessar www.unespciencia.com.br. E em Rio Claro, uma pesquisa vai mapear os anfíbios de todo o estado de São Paulo. Pesquisadores da Unesp explicam que o objetivo é subsidiar processos de tomadas de decisão em projetos de conservação da biodiversidade e planejamento territorial ambiental. Este mês, na editoria de cinema, a matéria Um Mergulho no Oscar 2017 reúne 14 textos que enfocam a premiação e filmes indicados. O Estrelas Além do Tempo não é um grande concorrente ao Oscar, apesar de tratar de temas importantes, de temas relevantes, bastante atuais, contemporâneos, como a discriminação racial e algumas questões relacionadas ao feminismo também, mas que o filme tem uma condução assim, um pouco marcada por um modelo bastante conhecido e repetido, que ele mescla cenas pensadas para provocar uma indignação em alguns momentos, né, e em paralelo com alguns momentos de descontração, apelos musicais e cômicos, né. They never had a colored in here, but don't embarrass me. This wasn't emptied last night. I'm sorry, I'm not the... O filme chama a atenção para a ideia de que existe na natureza, existe na humanidade uma distinção entre
tipos de pessoas, e essa distinção ela é muito difícil de se explicar. Por exemplo, ela não está ligada necessariamente somente à formação, é claro que ela depende muito disso, mas existe uma questão de um talento matemático, né, de o que nós chamamos de uma aristocracia matemática. A math that doesn't yet exist. Find a mathematician before the Russians plant a flag on the damn moon. Essa questão da inteligência matemática foi destacada no texto de maneira até um pouco provocativa, né? Mas colocando em contraste com esse obscurantismo do preconceito, né? Então, o talento matemático seria mais um modo de enfrentar esse preconceito que está presente não só na sociedade como um todo, está presente em instituições que estão ligadas ao próprio conhecimento, né? You're better with the numbers than anyone in there, Captain. You're never where I need you to be. Where the hell do you go every day? The colored bathroom is a mile away. We all get to the peak together, or we don't get there at all. What you looking at me like that for? A premiação de Moonlight, Sob a Luz, do Luar, como melhor filme no Oscar 2017, dá visibilidade a um filme que correu o risco de ser considerado apenas como exploração de uma temática vinculada aos negros e homossexuais. A sua construção poética aponta, porém, para valores universais cada vez mais necessários. Baseada na peça de teatro Moonlight Black Boys Look Blue, de Terrell Elvin McCraney, a película, dirigida por Barry Jenkins, tem 3 partes. Na primeira, o protagonista, Chiron, criança, vive num subúrbio de Miami, rodeado e de certa forma encarcerado pela pobreza e pela mãe viciada em drogas. Na segunda parte, Chiron, adolescente, sofre bullying na escola pela condição de homossexual, e aquele que se apresenta como seu melhor amigo o trai por mera covardia perante o grupo dominante. Na última parte, Chiron, adulto, ocupa um posto relevante no tráfico, com carro, corpo sarado e dentes de ouro. A carência afetiva, porém, é a mesma de antes. As questões postas em cena estão dessa maneira, além de rótulos ligados ao ser negro, homossexual, ou ambos, colocam-se na esfera do que a humanidade está fazendo a si mesma. What did you expect? 2 options. You either follow my rules or follow my rules. Capiche? Thank you. I can do it a different way. No, that's fine. Thank you very much. La La Land, dirigido e escrito por Damien Chazelle, provoca discussões semelhantes. Muitos se esquecem de que o falar é um cantar. O ritmo, o acento e a entonação, o universo riquíssimo da prosódia, alertam que cada língua e até mesmo cada pessoa tem um canto peculiar. É até possível aprender um idioma, mas aprender sua musicalidade é quase impossível. As pessoas cantam o tempo todo sem perceber. Nos musicais, isso é exacerbado. E aí entra a magia. O som ganha corpo na dança, e o ritmo é acrescido dos instrumentos. E as falas ganham uma nova vida. E as palavras e as frases se tornam expressões majestosas da raça humana. E emocionam. O termo La La Land, que significa lugar fictício, onde as pessoas vivem fora do contato com a realidade, dá o tom de fantasia ao filme. O romantismo ganha espaço em algumas cenas já antológicas e o final, com um tom de amargura, mostra que o sucesso é obtido a um duro preço do emocional sacrificado. Tudo isso com muito canto e encanto contagiantes. I just heard you play, and I wanted... O professor João Eduardo Hidalgo fala sobre as produções dos filmes The Salesman, representante do cinema iraniano, e os outros filmes estrangeiros que disputaram a preferência do público. Um Homem Chamado Ove, Tony Erdmann, Tana e Land of Mine. A seguir. Desde que nós começamos os cursos de férias em 2007, nós já recebemos mais de 1.500 estudantes.
A Poética do Delírio. Essa é a dica de leitura desse mês. O livro é uma publicação da editora Unesp e conta a história do artista Arthur Bispo do Rosário. Cibertrabalhadores e novas doenças. A editoria Opinião fala sobre a nova realidade profissional e as patologias que chegaram com a modernidade. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a... Em Botucatu, docentes, alunos de graduação e pós-graduação do campus desenvolvem atividades de popularização científica para o ensino básico e demonstram que, pelo encantamento, é possível mostrar a beleza e a importância da ciência. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Essa ideia de popularização da ciência vinculada a programas de pós-graduação foi iniciada aqui na Unesp em 2007. Mas, na verdade, essa ideia surgiu bem antes, em 1985, na UFRJ, pela criação de cursos de férias ministrados pelo professor Leopoldo Demeis, que era um professor da área de bioquímica médica. E depois essa ideia se expandiu por várias universidades e institutos de pesquisa do país. E esse programa de difusão científica, né, envolvendo a pós-graduação e estudantes do ensino médio, na verdade ele está baseado basicamente em cursos de férias. Hoje existem 6 diferentes cursos de férias aqui na Unesp, que se chamam Experimentando Genética, Virando a Célula do Avesso, Investigando a Vida das Plantas, do Amarelão às Picadas de Cobra, Reprodução de A a Z e a Ciência por Trás das Jaulas e Gaiolas. Eu fui convidada para a iniciação científica pelo curso de Experimentando Genética e fiquei em um laboratório propriamente de genética e foi sensacional, realmente algo que eu nunca esqueci, algo que me estimulou, algo que me fez pensar no meu futuro e decidir o meu caminho. Foi importante vivenciar o aprendizado no laboratório do CEVAP, me ajudou muito a decidir o curso que gostaria de ingressar. Também participei de reuniões e palestras científicas, que foi essencial para a minha interação e relação tanto com os professores e orientadores quanto aos alunos e profissionais da área. Agora, em 2017, nós recebemos 250 estudantes de diferentes escolas públicas de cerca de 30 cidades aqui da região. E desde que nós começamos os cursos de férias em 2007, nós já recebemos mais de 1.500 estudantes. Por que você veio fazer o curso de reprodução? Porque eu queria aprender algo novo e eu achei muito interessante o assunto, daí eu falei que me inscrevi. Eu me inscrevi nem pensando que ia ser chamada. O que é interessante desse programa, que não só atinge as escolas públicas daqui do município de Botucatu, mas de vários outros municípios e são extremamente concorridos. Então, o curso é tão interessante para eles que eles não voltam apenas uma vez, né? Eles acabam fazendo 1, 2, 3, infelizmente o ensino médio só tem 3 anos. Então, eles lamentam muito que não consigam fazer todos os cursos de férias. O primeiro curso de férias que eu fiz foi Investigando a Vida das Plantas, o segundo Experimentando Genética e o terceiro Virando a Célula do Avesso. No segundo curso de férias que eu fiz, eu fui contemplada com a bolsa PIBIC Júnior de Iniciação Científica, no Departamento de Genética, onde eu adquiri grandes conhecimentos na área que certamente eu levarei para a vida toda, pois foi algo que eu escolhi, que eu me apaixonei. Metade do semestre passado eu acabei passando na universidade também e agora eu vejo assim que muita coisa que eu aprendi lá está dando muito resultado no presente, né? Em 2017, então, nós tivemos 6 temas diferentes. Os estudantes chegam imaginando que eles iriam sentar dentro da sala de aula, ter um docente, um professor à frente, ministrando principalmente aulas teóricas, e na verdade não é nada disso, né? No primeiro dia de aula, os próprios estudantes do ensino médio elaboram as questões que eles queiram discutir sobre aquele determinado tema e ao longo de toda a semana, juntamente com os monitores, que são os nossos alunos de mestrado, doutorado e de graduação, eles vão desenvolver atividades para responder esses próprios questionamentos. Quais são essas atividades? Experimentos laboratoriais,
peças de teatro, muita música, dinâmicas em grupo, e assim eles vão descobrindo que é possível se fazer ciência de uma maneira totalmente diferente, interativa e lúdica. É impressionante a capacidade de aprendizagem que os alunos do ensino médio têm quando eles expõem, né, tudo que eles aprenderam durante aquela semana nessa feira de ciências. A Rede Nacional de Educação e Ciência, na verdade, ela não nasceu como uma rede, ela nasceu como um grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela ideia de um professor, Leopoldo Demez, da área de Bioquímica. Ele trabalhou durante muitos anos fazendo pesquisas com um grande grupo de alunos de pós-graduação, até que num determinado momento ele achou que isso era pouco para a sociedade, só publicar os artigos científicos e orientar alunos na pós-graduação e na graduação. E aí ele teve a ideia de trazer a população para dentro da UFRJ. E ele achou que a melhor população seriam os estudantes e professores da rede básica, já que eles teriam a capacidade de disseminar o que eles aprendessem dentro da universidade nas próprias escolas e até nas suas famílias. Outros pesquisadores e docentes universitários encamparam essa ideia e hoje essa rede é formada por instituições de pesquisa e de ensino que existem, são espalhadas em 14 estados do país, e todas essas instituições hoje trabalham com um foco comum, que são os cursos de férias para os estudantes e professores da rede básica, e trabalham também com diferentes outras atividades, que é a produção de material didático, feiras de ciências, ônibus científicos que percorrem diferentes cidades, especialmente do interior dos estados, para divulgação científica. Nossos estudantes daqui da graduação e pós-graduação, juntamente com os alunos do ensino médio, acabam preparando materiais alternativos e lúdicos. E um desses materiais especificamente está em vias de patenteamento. Então o objeto pedagógico permite, chama-se Zé Cabeção, e ele permite então uma interatividade para que o aluno possa entender como funciona, por exemplo, o cérebro. A universidade é de todos e para todos. A boa parte dos alunos que vêm de escola básica acredita que é o fim da linha, né? A hora que ele terminar o ensino médio, ele vai trabalhar. Então eles descobriram que eles podem fazer parte dessa universidade e, se assim eles desejarem, eles podem sim ingressar via vestibular num dos cursos de graduação. Meu sonho é estar dentro de um laboratório. Estou lá até hoje. Eu faço estudos com plantas medicinais. E também eu estou fazendo um cursinho pré-vestibular que é oferecido pelo Unesp, que é o cursinho Desafio. E eu quero prestar biologia. Ser aluno do curso de férias me deu a oportunidade de conhecer a ciência mais de perto. Além de me proporcionar uma experiência mais que enriquecedora, de entrar no programa de iniciação científica júnior, onde eu tive a oportunidade de vivenciar a rotina de um laboratório e realizar alguns experimentos. Então, eu tenho certeza quanto que o curso também ajuda os alunos a ter uma outra visão da ciência. Hoje eu sou professora de educação básica no estado de São Paulo, sou funcionária do estado de São Paulo. Eu lembro da emoção da minha mãe quando eu passei na universidade pública. E o que eu tento mostrar para os alunos do ensino médio público é que eles também podem, porque se eu conseguir, eles também conseguem. Além de gratificante, é emocionante. Você vê que você, pelo menos, participou da mudança da vida de uma pessoa, né? Esse efeito multiplicador é que, por exemplo, me traz bastante a sensação de missão cumprida, de que vale a pena investir no ensino de qualidade na rede básica. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. Além das professoras Adriane e Silvia, as atividades do programa, difundindo e popularizando a ciência na Unesp, interação entre pós-graduação e ensino básico, também são coordenadas pelos professores Camila Kisman, Carmen Silvia Fernandes Boaro, Clélia Kiko Iruma Lima, Daniela Carvalho dos Santos, Danilo Pinhal,
Flávia Carina Delela, Gisela Ferreira, Lígia Souza Lima Silveira da Mota, Lúcia Regina Machado da Rocha, Lucilene de Lazari dos Santos e Rinaldo Pôncio Mendes. Quem tiver interesse em desenvolver atividades similares ao programa, é só entrar em contato no Laboratório de Genética da Unesp de Botucatu. O telefone é 14 3880 0364. A seguir. Há pelo menos 20 anos, o CEDEM tem um ciclo de debates muito importante. É quase que religioso para sempre. Todos os anos a gente faz uma programação cuidadosa dos debates CEDEM. Os animais e a cultura imaterial. Em meio às leis que causaram polêmicas, Fernando Bueno, especialista em turismo da Unesp de Rosana, escreveu um texto que reflete sobre as práticas que envolvam animais como forma de expressar uma tradição. O desenvolvimento tecnológico contribuiu para mudar a forma de convívio social. E o livro A Sociedade do Espetáculo completa 50 anos. Discute como passamos a nos relacionar através de imagens. O CEDEM, Centro de Documentação e Memória da Unesp, completa 30 anos. A história do CEDEM, ela caminha paralela à história da própria Unesp, né? A Unesp, ela surgiu em 1976, da reunião de 14 institutos isolados por todo o interior paulista. E então você tinha uma universidade nova, que está nascendo em 76, mas que herdava, né, estruturas burocráticas, estruturas administrativas, histórias locais de períodos anteriores. Por volta de 79, já tinham identificado dentro da universidade que existia um problema de preservação da documentação relativa a essas histórias anteriores à própria Unesp. Então, um grupo de professores da área de humanidades se une e começa a desenhar uma proposta para a constituição de um centro de documentação e de memória da própria Unesp, apesar da Unesp ser uma universidade tão recente, mas que sua história começa bem antes. O CEDEM ele surgiu como um projeto em 1987, né? E somente ele foi institucionalizado em 2003. Demorou aí um tempinho bom para que ele realmente fosse institucionalizado. E no momento da sua institucionalização, ele ficou com uma vinculação direta à vice-reitoria, porque justamente houve o entendimento de que a memória da Unesp é algo que deva congregar todas as unidades administrativas, né, todos os polos. Então, o local ideal para ficar o CEDEM alocado é realmente o gabinete, porque ele tem essa missão de resguardar a memória da universidade. O CEDEM, ele tem como todo centro de documentação, todo centro de memória, ele tem como espinha dorsal o próprio acervo. Então, a missão principal dele é recolher, preservar, organizar e dar acessibilidade a esses documentos, né? Há pelo menos 20 anos, o CEDEM tem um ciclo de debates muito importante. É quase que religioso para sempre. Todos os anos a gente faz uma programação cuidadosa dos debates CEDEM. Os temas do debate CEDEM, eles procuram discutir problemas problemas sociais contemporâneos. Há um entendimento interno que o CEDEM ele tem que ser um espaço para discussão aberta de
questões sociais, questões políticas, né, e que a universidade, os trabalhos acadêmicos conversem com os problemas sociais ou com as ações políticas que estão acontecendo no momento. A gente projeta, né, a gente faz um planejamento estratégico com base no que é a própria identidade da instituição, né? Temos investido já há alguns anos nisso e caminhamos nessa direção para que essa democratização ao acesso dos documentos, essa difusão de saberes se dê de diversas formas, mas especialmente através da difusão de informações e documentos, do compartilhamento de documentos na web. Isso significa que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, vai ter acesso ao acervo do CEDEM. O Unesp Ciência desse mês fica por aqui. Até a próxima!